Fala galera, beleza? Eu tô trazendo mais um vídeo no canal, onde dessa vez eu tô trazendo pra vocês um guia completo sobre a Xilonen. Essa personagem da região de Natlan, usuária de espada, da tribo dos Filhos dos Ecos e com uma visão gel. Então vamos lá iniciar o guia, né? Como essa pessoa ataca normal, um combo de 3 hits, você nunca vai usar. É basicamente isso. Seu carregado basicamente causa um dano assim, eu não sei bem explicar. A habilidade elemental, ela basicamente entra nesse modo de patins, que permite que se o seu correr, você corre mais rápido. Se tu pular, você dá um pulinho. E aí você pode basicamente ir batendo ali assim, causando esses danos, né? 2, esses são 4 hits, 3, são 4 hits. Então basicamente é isso. Enquanto a sua ultimate, basicamente, ela causa essa explosão aqui em área, que basicamente faz o seguinte: cura o time, né, com o passar do tempo. E além de curar o time, basicamente vai aumentando o... Desculpa, eu falei errado, né? Vira meio que um sub DPS gel, tá? Um detalhe: basicamente o que você vai fazer com ela é o seguinte: durante a habilidade elemental, caso você queira usar ela de suporte, que é o mais aconselhado, né? Porque você basicamente vem aqui assim, vai batendo até encher a barrinha. Encher a barrinha, você já troca aí pro personagem. E aí basicamente ele vai ganhar bônus de dano baseado nos efeitos e tudo mais, né? Tudo certinho. Então ok. Aí você basicamente só encheu a barrinha ali e GG. Aí basicamente o personagem aí assim já tá com bônus de dano. Basicamente, né? Então ok. Vamos agora falar sobre a questão das passivas, né? A primeira passiva faz o seguinte: enquanto Xilonen estiver no estado de berço do espírito da noite, que é quando ela estiver nos patins, né, patinando. Se Xilonen tiver pelo menos 2 amostras de origem que tiveram conversão elemental, ela ganha 35 pontos de espírito da noite. Quando seus ataques normais ou imersivos atingirem o oponente, pode ser ativo uma vez a cada 0.1 segundos. Se Xilonen tiver menos de 2 amostras de origem que tiveram conversão elemental, seus ataques normais e imersivos causam 30% a mais de dano. Ou seja, basicamente, ela... se tu tiver basicamente esses negócios aí, funciona da seguinte forma: sempre que ela usa habilidade, tem umas joiazinhas ali, né? Essas joiazinhas ali, no caso, são baseadas nos tipos elementais do time, tá? Então, basicamente, o time ali, no caso, quando tu, por exemplo, ali, como dá pra ver ali, ó, tem um Hydro e 2 Pyro, tá? Basicamente. Além disso, ela já tem um garantido que é um de gel, tá? Basicamente. Eita, mano, já tô aqui me engasgando tudo aqui na hora de falar, né? Mas tá, joia. Basicamente ela já tem um garantido que é o de gel, tá? No time dela, independente do que acontecer, ela sempre vai ter um de gel garantido. Então basicamente... calma lá que eu tô meio engasgando aqui, tá? Então basicamente o que acontece é o seguinte: se você tiver pelo menos um personagem de outro elemento, ela ativa o primeiro dos efeitos, né? Que no caso é encher a barrinha mais rápido. Enquanto o segundo, se você tiver um time monogel, basicamente é DPS. É isso, tem nem o que dizer além disso não. Sua segunda passiva basicamente faz o seguinte: quando está no estado de bênção do espírito da noite e quando os pontos de espírito da noite de Xilonen alcançarem o nível máximo, desencadeia um efeito igual à explosão do espírito da noite. Uma vez, este efeito pode ser desencadeado uma vez a cada 14 segundos. Além disso, quando um membro próximo da equipe desencadeia a explosão do espírito da noite, aumenta a defesa de Xilonen em 20% por 15 segundos. Rapaz, muito texto. Sua terceira passiva basicamente é na questão de exploração, como por exemplo, se você tiver aqui assim algum personagem, né, na região do Natlan, se você der o dash, por exemplo, ela basicamente vai entrar nesse estado aqui assim, onde ela pode subir montanha, ficar parada sentada. Basicamente escalar a montanha e ficar parada sentada, não precisa nem dar esse dash não, tá? Só se você vir aqui assim, é isso. Você pode virar uma onça pra ela subir escalando, né? Já eu não... acho que eu não falei isso não, né? Mas tá, joia. Ok, agora eu vou falar sobre suas constelações, né? Com a bendita das constelações, né? Que é uma onça ali, as... Mas tá, já vamos lá. A ação foi o seguinte: reduz o consumo de espírito da noite e de flugogisto do estado de bênção do espírito da noite de Xilonen em 30% e prolonga a duração do espírito da noite em 45%. Além disso, quando ativa a amostra da origem de Xilonen, aumenta a resistência contra interrupção dos membros próximos da equipe, dos membros próximos ativos da equipe, tá? Agora a segunda foi o seguinte: a amostra de Xilonen ficará ativa do começo ao fim
Além disso, ao ativar a amostra da origem de Shilonen, quando o personagem do mesmo tipo elemental que o tipo elemental da amostra da origem obtido, os seguintes efeitos. Eu tô meio confuso com esse direito, né? Mas tá... Basicamente, se o personagem for de gel, né? Basicamente aumenta o dano causado em 50%. Se for de Pyro, aumenta o ataque em 45%. Se for de Hydra, aumenta a vida em 45% também. Se for de Cryo, aumenta o dano crítico em 60%. Se for de Eletro, regenera 25% de energia elemental. E reduz a recarga do suprimento em 6 segundos, tá? Basicamente é um suporte universal. A C3 é da Ultimate, né? A C5 é da... C3 da habilidade, a C5 que é da Ultimate, tá? A C4 é bem mais texto level, já tô aguentando mais não. Mas já faz o seguinte. Depois de Shilonen lançar o arranhão, a habilidade elemental, né? Basicamente, aplica os efeitos dos membros próximos da equipe. O efeito de Bênção Gloriosa por 15 segundos. Personagens que possuem Bênção Gloriosa ganham um aumento de dano de seus ataques normais, carregados e imersivos de 65% da defesa de Shilonen. Este efeito pode ser removido depois de surtir o efeito de 6 vezes, ou quando a duração acabar. Ao atingir mais de um inimigo simultaneamente, consumirá vezes de segmento do efeito de acordo com a quantia de inimigos atingida. A contagem de surtimentos de efeito é contada separadamente para o personagem da equipe que possui bênção gloriosa. Basicamente aumenta o dano geral, né, do time. Basicamente é isso. Podia ter colocado um texto menor não, velho. Mas tá já, né? E vem mais o que? Mais texto. Minha garganta já chega a estar seca. Mas tá já, né? Quando Shilonen está no estado de bênção do espírito da noite, ao correr, saltar ou usar ataques normais ou imersivos, ela ganhará a bênção da noite eterna, ignorando limitações do seu estado de bênção do espírito da noite e aumentando o dano causado por seus ataques normais e imersivos por 5 segundos. Durante o tempo, o cronômetro de limite... tá perdendo fôlego aqui, velho, tanto texto que eu tenho que ler, né? O cronômetro limite de tempo de bênção do espírito da noite será pausado. Os pontos de espírito da noite de Shilonen, Flugogisto, Stamina serão diminuídos. E quando seus pontos de espírito da noite atingirem o máximo, seu estado de bênção do espírito da noite também não terminará. Shilonen causará até 300% de sua defesa com um aumento de dano de ataque normal e imersivo enquanto estiver no estado de bênção do espírito da noite. Ela cura membros da equipe próximo em 120% de sua defesa a cada 1.5 segundos. Ela pode ganhar uma bênção da noite eterna uma vez a cada 15 segundos. Entendi por meu tudo tá aqui, né? Botaram um texto gigante para não dar para entender nada. As melhores concessões delas são a C1, são a C2, C3 e C4, tá? Basicamente são as melhores concessões delas, não tem nem o que discutir, né? Basicamente. Então agora vamos sair daqui assim para mostrar a questão de armas, artefatos e times, tá? Basicamente, vamos lá. E o fone tá descarregando, ô porqueira. Enfim, viu? Só espero que depois eu gravar pelo menos esse. Dá pra dar uma respirada aqui assim. Epa. Vamos nessa aqui. Carrega, meu filho. Carrega. Um dos lados do fone terminou de carregar, né? Como eu não tenho a menina aqui assim, eu vou considerar que assim um albedo, tá? Basicamente só como aqui eu sou DPS. Então basicamente o que você vai fazer é o seguinte. Nossa, eu vou carregar aqui, ó. Basicamente você pode usar basicamente ela. Ou como eu não tenho Shilonen, né? Eu vou colocar o albedo como personagem, né? Basicamente você vai colocar o seguinte time: Shilonen, Gorou, Zhongli e Chidori, tá? Esse aqui é um time mais focado nela de DPS. Porém você não vai usar ela como DPS nem aqui nem na China, né? Agora se nós vamos falar de um time decente aí pra personagem, né? Você basicamente vai usar Navia, Bennett e Xiangling, tá?
Agora sim o time é bom. Agora sim temos um time bom aqui na lista, viu? Basicamente, ela de suporte fica bem melhor do que com DPS. Você pode usar outro time aqui também. Você pode colocar aqui assim o Linnea. Ih, cadê a menina? Cadê a menina? Cadê a menina? Aqui, cadê? Cadê tu, minha filha? Aqui, ó. DRA, tá basicamente porque o Linnea ele é arqueiro, né? E arqueiro precisa de um escudo ou uma resistência ali, né? E aí como o Linnea ele precisa de meio que de 2 pyro além dele no time, né? Então basicamente o DRA foi meio que pensado pra ele. Tem como dizer que não. Mas aqui, você pode substituir aqui assim, ele também pela... aquela menina lá, qual é o nome? Arlequino, né? E aí você pode colocar aqui assim o Zhongli. Basicamente lembrando que ó, é a Arlequino e aqui assim é a Shilonen, tá? Pode colocar esse time. Você pode basicamente também colocar aqui assim, focado em um DPS Cryo, né? Você pode colocar aqui assim, Ganil e... Cadê? Aqui, ó. Vamos ver, né? Que não é aqui, ó. Basicamente você pode colocar aqui assim, tanto o Kazuha quanto a Shenhe, porém eu acho que o Kazuha ficaria melhor, tá? Basicamente, o time é assim, é um time bom pra você usar, tá? Beleza, você pode usar aqui assim também a Ganil ou a Kami Satoyaka. Você pode manter o mesmo time aqui assim, né? Se você querer, você pode colocar outro. Basicamente, você pode colocar aqui assim também o Rice Wesley, o Ariel Tesla, isso é daquela bosta lá, né? Personagem aí que ninguém sabe quando vai ser lançado. Então tá, né? Continuando, você pode colocar aqui assim também com a... qual o nome? Clorinde, né? Você pode colocar aqui assim o mesmo time, porém você basicamente substituiria aqui assim o Zhongli, no caso, pela Nahida, tá? Basicamente, coloca nesse time aqui assim, já fica um time bem forte, tá? Francamente, fica um time bem forte. Então, ok, continuando. O próximo time que assim você poderia colocar seria o time com Neuvillette e Furina. Como não tem o Furina, eu vou colocar aqui assim, um cara que já tá fazendo cosplay de Furina, né? Basicamente esse time aqui assim, é um dos melhores times do jogo, francamente. Eu vi lá no calculador de dano que meu amigo Neuvillette ali virou um monstro, tá? Sem zoeira. Além disso, tem outro DPS que você pode usar, que no caso seria o Sino, tá? Porém o Sino aí assim, não ficaria tão bom assim, né? Mesmo que o Sino aí ganhe alguns bônus, francamente assim ele não ficaria tão incrível, né? E Baizu, basicamente, esse time aqui assim você poderia usar, né? Tá joia. E deixa eu ver aqui assim, Hydro, Pyro, aqui ó, Gamin, né? Você poderia usar aqui assim o Gamin também. Você poderia aqui assim, ó, Gamin. Aí você colocaria a Retentora. E além da Retentora você colocaria basicamente cadê? Olha o detalhe, no time lá você poderia substituir o Kazuha por algum outro personagem, tá? Então que é basicamente... por algum healer, né? Sei lá, algum suporte. Não vai estar joia. Além disso, você poderia... ou até mesmo o Zhongli, né? Eu acho que ficaria melhor. Né? Porque o Zhongli é escudo e tá joia. Aí, né, você colocaria ali... deixa eu ver... e o próximo, no caso, seria o Bennett, né? O Bennett... basicamente seria um time forte aqui assim pra você usar. Você também poderia colocar com a Raiden. Basicamente, você colocaria aqui Raiden. Aí você colocaria aqui, assim, no caso, o Zhongli, né? Acho que o Zhongli ficaria bom, né? Porque ressonância já aumenta o dano quando está protegido por escudo. E, além disso, o próprio Kazuha, né? Pra reduzir a resistência. Então, basicamente, são vários times aí, assim, que você pode usar como suporte, tá? Francamente, é um dos melhores suportes do jogo. Tem nem o que dizer. Mas tá, joia. Agora eu vou falar sobre a questão de armas, artefatos, né? Que já falei dos times, né? Esqueci de falar, a ordem dos talentos, né? Basicamente. São por sua habilidade elemental, tá? E a Ultimate, tá? A habilidade elemental como prioridade e a Ultimate como secundário. Ok? De quanto a armas, quais armas que você pode usar? São 3 armas possíveis para você usar nela, tá? Caso você for usar ela como suporte. Que no caso são uma flauta de espiral, a própria arma assinatura dela, né? No caso... a flauta de espiral, no caso, é a arma de Fontaine, tá? A arma de Natlan, quer dizer, a arma assinatura de Natlan. A própria arma assinatura dela, né? Que no caso, a arma do Ferreiro de Natlan, né? Falei tudo errado. Mas tá dizendo, né? Que é a canção da patrulha do pico. Basicamente, essa arma aqui é assim. E além disso, a haste de Sinabis você também poderia usar, tá? Ô, miséria, tô ficando sem ar de novo.
Mas tá joia. E de quanto a artefato, não tem nem o que dizer, né? Melhor artefato pra você usar na personagem, no caso seria basicamente este bendito desse artefato aqui, ó, chamado de Pergaminho do Herói da Cidade Incandescente. E aí basicamente você colocaria ele aqui e buscaria só defesa, tá? Basicamente é defesa no relógio, defesa no copo e defesa no chapéu. Busca defesa no substância. Aí se for ela de suporte, se for ela de DPS, você vai buscar cálice de obsidiana, tá? Você vai buscar taxa de dano crítico e defesa, tá? No substância. Sendo taxa ou dano crítico no chapéu, bônus de dano gel no copo e defesa no relógio, tá? Basicamente, e no substâcio é taxa de dano crítico e defesa. Ok. De A você também poderia colocar, caso você for fazer ela de DPS, você poderia usar ela também pra colocar um time de... Eita, o fone terminou de descarregar aqui também do vídeo. Mas você poderia colocar algumas outras armas, tá? No caso, as outras armas seriam basicamente as seguintes. Ó, fone descarregou. Ih, rapaz, peraí, vou diminuir aqui o volume, né? Basicamente você poderia colocar a própria arma que é assim da Shiori, né? Da Shidori, ó. Urakugo Hensai, né? O nome esquisito, né? Basicamente você poderia colocar ela. Ou você poderia colocar alguma outra arma que dê taxa ou dano crítico, né? Sei lá, se essa aqui funcionaria. Não, essa aqui no caso seria pro Gamin, né? A espada aqui é pro Gamin. Não, basicamente, no caso, eu pensei que era a espada. Pensei que era a espada, mas não é não. Não é a espada assim, velho. Eu tô todo confuso, velho. Isso aqui não. É que parece espadão, velho. Metade, velho. Basicamente, isso aí não serviria tanto, né, pra ela. Mas ok, basicamente esse aí foi o guia, né? Se a personagem vale a pena, certamente que vale. A única forma de tu falar que tu não quer a personagem seria se tu tiver ela C4R5, velho. Basicamente, C4R5 ou C5R5, aí basicamente você pode falar que você não quer ela. Mas fora isso, francamente, ela com certeza vale muito a pena. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!